2 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Comentários de José Roberto Pizzinato, Lineu Binotti, Mário Persona, Luiz Soares de Campos e Paulo Roberto Lense. Os irmãos têm mencionado quanto a esse, do capítulo 1 ao 7, pelo menos foi falado de passagem, que está relacionada às características de um ministro cristão, um verdadeiro ministro cristão. Isso vai de 1 a 7 e de 8 a 9. Nós vemos o ministério cristão de dar, porque ele vai falar ali, vai dar exemplos das igrejas da Macedônia que vão dar além do seu poder, porque primeiro deram a Cristo. E depois vai dar um exemplo daquele que era muito rico e se fez pobre, por amor de nós, para que enriquecêssemos. Então, no 8 e 9, ele vai estar tratando desse ministério cristão. Do 10 ao 13 vai falar, vai estar defendendo, por assim dizer, a autoridade apostólica dele, né? Vai dar as suas razões. Semana passada, nós abordamos mais, os irmãos abordaram mais, esse lado, não sei, talvez eu possa dizer assim, passivo, de algo que está acontecendo na vida do cristão. Eu estou pensando especificamente no capítulo 3, versículo 18, quando nós vemos o Espírito Santo agindo, porque ele fala, mas todos nós com a cara descoberta, a maneira mais correta de ler aqui seria contemplando, né, olhando fixamente a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, essa transformação que se dá é pelo Espírito Santo no interior do cristão, e essa transformação, como foi mencionado semana passada, ela não se dá de repente. Ela vai sendo de glória em glória. Então, isso foi mencionado também o parênteses do 7 ao 16 do capítulo anterior. Então ele fala do 6 e volta a falar do 17. No 6, capítulo anterior, no final ele fala o Espírito vivifica. No 17, capítulo 3, 17, ele fala que há liberdade. E no 18, então, há essa transformação. Agora, quando nós entramos no capítulo 1, capítulo 4, versículo 1, é algo mais ativo desse ministro, seja o que for que ele esteja fazendo. Então, e aqui no início, ele está dando coisas, ele está falando de coisas, 4 coisas basicamente, que impedem essa vida cristã, essa vida de Cristo ser manifesta. Então, no versículo 1 ele fala de não desfalecemos no final do versículo, ou seja, ter ousadia, coragem, né? Isso falando de uma maneira muito tímida, não se baseando, né? Não podendo citar como exemplo aquele que está falando, né? Porque cada um de nós tem os seus exercícios, às vezes nós somos bem, por assim dizer, covardes, né? Mas aqui ele está falando desse ministro e nós podemos depender do Senhor também para isso, né? Então não desfalecemos, né? Segundo a misericórdia, né? Paulo está falando inclusive dele. Do versículo 2 até ao 4, nós vemos essa uma coisa que vai impedir essa manifestação dessa vida de Cristo em nós, seria essa desonestidade ou astúcia, porque ele fala no versículo 2, fala assim, antes rejeitando coisas que por vergonha se oculta, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendando a consciência de todo homem. Então, a astúcia, se nós andamos dessa maneira, a nossa vida cristã, ela vai, isso vai impedir essa manifestação da vida de Cristo. No versículo, isso vai de 2 ao 4, né? Ele fala de resplandecer, inclusive, a luz do Evangelho.
no final do versículo 4. No versículo 5 e 6, que basicamente onde nós começamos a ler, seria mais esse vaso se apresentando vazio. Então, quando ele fala no versículo 5, eu estava lendo hoje de manhã, esse versículo 5 chamou muita atenção. Olha só. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Paulo está falando dele e daqueles que estavam com ele. Mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, ou no verbo põe, por causa de Jesus. Então esse que está se apresentando, né, esse caráter desse ministro, é dele não buscar uma coisa que vai impedir também ele manifestar a vida de Cristo, é ele procurar uma glória que não seja a glória de Cristo. Então, quando eu estou buscando a minha glória, ou eu me apresento com presunção, ou, sabe, quando eu dou importância a mim mesmo, isso vai impedir o ministério cristão. Eu fico pensando, porque nós temos que julgar isso, né? Principalmente aqueles que o Senhor tem usado também para ministrar a palavra. Nós devemos nos julgar, não só nós, né? Cada um de nós temos que fazer isso. Mas nós devemos julgar, porque às vezes eu acho que semana retrasada, no sábado, foi falado assim: eu penso que eu sou algo. Então, isso pode impedir a própria manifestação da vida de Cristo. Então, eu estou mais ocupado, eu vejo que o irmão sempre está gravando, por exemplo. Eu estou ocupado não em ser dirigido pelo Espírito Santo, mas eu estou ocupado com o microfone, com o gravador. Então isso nós devemos julgar em nós mesmos. E não é que eu cheguei no estágio e falei, não, isso já não vai mais acontecer comigo. Não, nós temos que julgar isso. Né? Porque a Assembleia sente quando há esse tipo de... Quando nós vemos que a glória do Senhor não está sendo buscada. Ainda que sejam coisas boas que estejam sendo ditas, né? Nós devemos julgar isso, porque isso vai impedir verdadeiramente, né? Estou falando assim de uma maneira verdadeira, a vida de Cristo sendo manifestada pelo poder do Espírito Santo. Então essa seria a terceira coisa. E do 7 ao 11 ele vai tratar mais da vontade própria. Eu não queria discorrer, mas então, para mencionar os versículos 5 e 6 estão relacionados a isso, coisas que vão impedir a manifestação dessa vida de Cristo em nós, no ministro, seja ele ministrando a palavra ou qualquer outro tipo de ministério. Se ele não julgar isso vai então impedir. E essa é uma das 4 coisas então que impede o fluir de Cristo, né? O manifestar de Cristo. No Antigo Testamento, a presença de Deus era entre o povo de Israel, seu povo, era dentro da arca. Ele ficava, sua glória estava contida numa arca que tinha 2 querubins, uma tampa, ela era feita de madeira coberta de ouro, mas ninguém tinha acesso a ela. E isso é mais compatível com o que a gente vê nas coisas terrenas. Né? Ninguém leva um diamante de 10 quilates sem um saquinho de papel de pão, né? Por aí. Ninguém faz isso. Mas procura colocar o tesouro numa coisa que seja firme, forte, resistente e que possa guardar aquele tesouro. Mas o que nós vemos aqui no capítulo, nós estamos lendo, versículo 7, chama o versículo 6 de tesouro. Porque o versículo 6 que fala, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações. Para quê? Para a exaltação do homem que recebe essa iluminação.
para que ele seja como uma bela arca de ouro, que todos olham e falam, nossa, que obra de arte, coisa maravilhosa. Não. Por essa razão, a dispensação em que Deus está manifestando a sua glória através do mesmo poder que ele teve como Criador de criar os céus e a terra, ele que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu nos seus corações. Esse poder mesmo que resplandeceu em nós. Esse tesouro que tem como objetivo não a pessoa que recebe isso aí, como final. Eu não sou a parte terminal desse tesouro. Eu sou o canal que vai levar a uma coisa maior, a glorificação de Cristo. Porque, ele fala no versículo 6, iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Porém, esse tesouro foi colocado em vaso de barro. Para quê? Qual foi o intuito de Deus fazer, então, colocar um tesouro desse em vasos de barro? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Porque nós não somos o objetivo final desse tesouro. Nós somos apenas o canal que mantém esse tesouro agora até que ele seja manifesto no dia que nós seremos transformados. Isso na continuação ele fala sobre enquanto nesse vaso nós sofremos todas essas coisas, versículo 8, somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. O vaso é frágil, mas esse vaso não é angustiado, não se desanima, não é desamparado e não é destruído, porque Deus guarda. Então é como se eu dissesse que aquele diamante de 10 quilates, que é o tesouro, ele tivesse também a capacidade de manter o invólucro ou aquela caixinha que guarda ele, ela não precisava ter força, porque a força estava no tesouro. Logicamente, um diamante não tem força nenhuma, é uma coisa inativa. Mas esse tesouro, que é o que Deus faz, mostra aqui no capítulo 6, é o poder de Deus de criar e de comunicar vida ao homem, mostrando na face de Jesus Cristo a glória de Deus. Esse poder pode guardar também o vaso que o contém, somos nós. Então, por mais que o mundo possa nos causar atribulação, perplexidade, perseguição, ou ficarmos abatidos com tudo isso, Ele nos guarda. Ele nos mantém, porque a excelência do poder é dele, que nenhum de nós tenha a ideia, por menor que seja, de que o que nós temos em Cristo é porque existe alguma coisa em nós, alguma força em nós para isso. Não tem. O poder, a excelência do poder, vem do tesouro que está em nós. Mas um dia ela será manifestada em nós. Porque esse é o objetivo final do que Deus quis fazer aqui no versículo 6. Manifestar a sua glória na face de Jesus Cristo. E isso como é que vai ser feito? Não só quando nós estivermos diante dele, mas quando voltarmos com ele para manifestar essa glória ao mundo. E é por meio da igreja que ele vai fazer isso. A noiva que vai ser arrebatada e encontrar com ele nos ares, quando ele vem aqui na terra, essa noiva é a esposa que está lá, governando com ele durante o dia, manifestando a glória de Deus a todas as pessoas. A carne é ladina, a carne é esperta, ela é capaz de dar nó na gente.
E quando o assunto é esse aqui, de não, no versículo 5, não pregamos a nós mesmos, e depois o do tesouro em vasos de barro, a carne pode adotar três posições, né? Vamos dizer três posições. Vamos dizer duas da carne. Uma seria a posição do homem espiritual. Duas posições a carne pode adotar. Uma é se achar grande coisa. Pensar mais de si mesmo do que convém pensar. E aí então ela se exalta. A outra posição que a carne pode adotar é pensar tão pouco de si mesmo, que esse pensar pouco de si mesmo acaba virando em pensar muito de si mesmo. Eu vou explicar. Quando os fariseus tentavam parecer humildes, eles então deixavam a barra da roupa desfiar para dizer que eles estavam humildes. É como os muçulmanos que deixam formar um calo na testa para mostrar como eles são humildes, como eles oram batendo a testa no chão. Era como os fariseus que oravam em praça pública, em voz alta, para que todos vissem. Ou davam esmolas também para que todos vissem. Ou alargavam seus filactérios. Filactérios eram aquelas fitas de couro que Deus mandou escrever passagens da lei, e enrolada no braço, tinha também uma caixinha na testa e tinha essa fita de couro no antebraço. E eles alargavam para mostrar como eles eram mais guardadores da lei. Então, sempre que o homem se preocupa com si mesmo, inclusive, não no sentido de querer parecer mais, mas no sentido de querer parecer menos, ele está preocupado, ele está ocupado com si mesmo, ele está se achando um vaso importante. Eu acho que foi Darby que escreveu que a humildade não é pensar pouco de si, humildade é não pensar em si. É simplesmente não se ocupar com si mesmo. Eu me lembro de um irmão que começou a fazer uns vídeos na internet. Ele agora não está mais em comunhão, ele abandonou a assembleia onde ele congregava. E eu entrei no canal dele, achei interessante, ele estava fazendo uns vídeos de estudos do Novo Testamento, mas não tinha nenhum nome no canal. Então eu mandei uma mensagem pelo canal perguntando qual o seu nome, por que você não põe um nome ou um meio de contato, não é, para a gente saber quem está fazendo, quem está falando. A resposta dele foi: eu não ponho meu nome para que toda a glória seja de Deus. Então eu respondi para ele: como você sabe que vai ter glória? Porque essa é a sutileza da carne. Quando você acha que até aquilo que você está fazendo para mostrar humildade é uma atitude espiritual, e não é. Você está simplesmente elevando sua carne a uma potência tal que faz com que você se ocupe com ela. Então, o ocupar-se pode ter esses dois extremos. Eu me ocupo comigo mesmo, eu me acho tal, e a minha carne, obviamente, está fazendo isso. Mas o outro extremo é igualmente errado, e às vezes pior, mais pernicioso ainda, porque ele é fingido, ele é uma coisa que não é natural, não é sincera, vamos dizer assim. Eu procuro mostrar para todos que eu não estou me achando o tal, para eu então não parecer que eu sou o tal. Então nós temos que tomar muito cuidado com a carne nesses dois ângulos dela. Tudo que vem de nós só pode ser pecado, só pode ser erro, engano, decepção, mas quando nós estamos ocupados com Cristo, e aí nós, se isso inclui o ministério cristão, eu acredito que a melhor atitude é aquela que o Senhor fala do servo inútil. É aquele servo que depois de ter feito tudo ainda fala assim: eu sou inútil. Eu sou inútil porque eu só fiz aquilo que me foi mandado fazer. Já falou uma vez isso, a expressão se orgulhar da sua humildade, né? Tem orgulho da humildade. Se tem uma coisa de orgulho da humildade, isso é uma coisa mais ridícula que isso. O irmão, no livro do Ciência, no livro ele fala, ele conta a história de um homem que tinha essa característica de querer ser tão humilde que ele falava que ele não gastava com roupas novas porque ele não se sentia
que ele devia gastar dinheiro quando ele podia dar esse dinheiro para a obra do Senhor. E o seu paletó tinha um furo no braço, assim, um rasgado. Ele falava assim, o irmão era tão humilde que dava para ver sua humildade saindo para fora dos buracos no terreno, que era em forma de orgulho, ele se orgulhava daquilo, ele se vestia, cara. Isso é uma coisa realmente que tem que se vigiar. O importante é sabermos não pensar muito de nós mesmos, como pensar muito pouco de nós mesmos. Mas não pensarmos em nós, pensarmos em Cristo, né? A importância é Cristo, não eu, se eu sou ou não sou isso ou aquilo. Todas essas coisas vão aprendendo no dia a dia da vida cristã, vamos passar por muitas coisas, e aquilo que nós pensávamos ser alguma coisa, vamos ver que não tinha valor nenhum. Aquilo que o inverso do uma vez tem que falar, aquelas grandes obras que eu pensei estava fazendo, ele vai mostrar que eram frutos da carne. E aquelas pequenas coisas que eu nunca prestei atenção que fiz, ele vai mostrar que foram feitas para ele. Então, qualquer coisa assim no universo. Mas, na realidade, é isso. A gente acha que somente grandes coisas que fazemos é que vai enaltecer ou mais. E, na realidade, o Senhor cita nos Evangelhos o ato de dar um copo de água para uma pessoa. Pode ser uma coisa feita para ele e vai ser gratificado, o Senhor vai dar o seu galardão por isso. Né? Então não é estar muito preocupado com o que eu posso fazer ou quantos galardões eu vou ganhar. Mas para que eu estou fazendo tudo isso? Para que está se dedicar no conhecimento, para tudo isso? Para que se esmerar naquilo que é o seu ministério, seja ele qual for, como eu já falei. E é isso exatamente o que Paulo está mostrando aqui, porque é o seu ministério que estava sendo colocado em jogo. As pessoas estavam, inclusive os seus opositores, estavam até inventando histórias a respeito dele, de que ele era mentalmente instável, por isso que ele fazia essas coisas. Tem um versículo que mostra claramente o que fala isso. Como loucos, mas bem conhecidos, no versículo de Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1, 2 ou 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 1 é a criação primária de Deus, como Deus fez todas as coisas em perfeita ordem, em perfeita harmonia, tudo estava corretamente nos seus devidos lugares. Versículo 2, nós encontramos uma queda daquilo que Deus fez. Veio um caos naquilo que Deus criou. Ou seja, nós sabemos, não vamos falar isso agora, mas foi pela queda de Satanás que veio esse era aqui, né? E a terra era, na verdade essa palavra não é era como é a nossa linguagem. Aqui tornou-se, ela veio a ficar sem forma e vazia e havia trevas. Deus não é autor de trevas, né? Como diz em João, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Então veio a ficar desse jeito, essas trevas, esse caos todo. E ao versículo 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E esse é o versículo que nós estamos lá no nosso capítulo, voltando lá,
versículo 6, porque Deus que disse, das trevas resplandecesse a luz. É o versículo 3. É Deus que disse, haja luz, e houve luz. E ele resplandeceu em nós essa luz. O que é isso? Nós vemos que o versículo 3, que ele está citando aqui, é a regeneração. Porque Gênesis 1 teve geração, degeneração e regeneração. No versículo 3 nos fala dessa regeneração. É uma intervenção divina numa coisa que estava num caos, caído e perdido. Então aqui no nosso capítulo que nós estamos vendo, é Deus intervindo e fazendo em nós uma regeneração. Não, nós vamos entender que não é restaurar algo caído. E sim, em nós vemos que Deus está fazendo algo que faz parte da nova criação. Mas o que é? É uma intervenção divina. Então isso que nós estamos vendo, nós estamos lendo agora e falando, nós devemos entender que Deus está operando em nós algo que é impossível a nós mesmos. Nós vemos que nós temos as nossas responsabilidades cristãs, mas nós vemos que é uma ação divina, é algo de fora de nós. Não é algo que nós vamos desenvolver, que nós vamos criar, eu vou fazer assim agora e eu vou melhorar. Não é isso. Isso é uma intervenção divina que Deus está fazendo uma obra em nós para nos levar ao quê? Ao conhecimento, a expressão da glória na face de Cristo. Que esse como os irmãos têm falado, é o objetivo de Deus, é a glória de Cristo. E isso está acontecendo hoje em nós. Deus está operando, fazendo algo em nós aqui nesse mundo, nesse corpo, ainda nesse corpo, mas Ele está fazendo algo completamente, uma obra divina em nós. Então tudo começa por esse ato de Deus falando, haja luz. É Ele trazendo luz e nos transformando para a glória de Cristo. Então esse versículo que nós estamos vendo aqui no nosso capítulo, versículo 6, isso é um privilégio muito grande, nós entendermos isso, sabe, que nós estávamos caídos em trevas, completamente um caos. E foi Deus que disse, haja luz. Então é Ele que começou uma obra em nós e nos vai levar até o dia de Cristo. Ele vai nos apresentar a Cristo de forma gloriosa, sem mancha, sem mácula, ou coisa parecida, sem ruga, Então, é um privilégio muito grande, para nós entendermos que o Senhor está sendo glorificado em cada passo, como nós estamos vendo aqui que Paulo está falando deles, mas nós vemos que aplica a nós também todo esse processo de atribulados, perseguidos, desamparados. É uma obra que Deus faz para nos levar à bênção dele mesmo, para Ele mesmo, O irmão já disse aí, eu vou dizer agora, que não é a medida que nós fazemos que vai refletir isso, É aquilo que nós, no nosso caminhar, Deus vai operar em nós todas essas coisas. Então é um grande privilégio entendermos isso. Um processo que a gente se lembrar de ontem, do estudo de ontem, de Lucas capítulo 24, nos mostra claramente e praticamente como Deus faz isso. No episódio dos 2 discípulos de Emaús, nós vemos que quando o Senhor Jesus aparece para eles, 3 coisas foram abertas: as Escrituras,
quando ele fala de Moisés, para os dois. Depois das escrituras serem abertas, eles, ouvindo aquilo, a segunda coisa que foi aberta foram os seus olhos. E imediatamente, quando os seus olhos são abertos, eles vão para a terceira fase, podemos dizer assim. E é quando eles entendem, a partir de ter os olhos abertos, eles entendem que tem que voltar para Jerusalém, onde estão os discípulos. E só aí então é aberto a terceira coisa, que é o conhecimento. Então, quando ele fala aqui no nosso capítulo, né, na face de Jesus Cristo, é meio que fácil a gente ver quando alguém está andando dessa forma. Porque ele não está querendo mostrar, como já foi dito, sua humildade, ou falsa humildade. Ele não está querendo se exaltar. O objetivo dele é a pessoa de Cristo. A glória de Deus. Quando José se revela aos seus irmãos e eles voltam para Jacó, ele pede para eles: vai e fala das minhas glórias que tenho no Egito. Então, se nós, como cristãos, hoje, não abrimos a palavra, nos contentamos apenas em conhecermos que somos salvos, vimos as reuniões apenas para escutar o que outra pessoa tem para falar, eu posso ficar inativo, eu posso não crescer na coisa importante que é o conhecimento. Eu posso ficar um servo que apenas enterrou o que o seu patrão deu para ele no fundo da terra de medo. Então nós vemos que privilégio nós temos hoje de ter essas três coisas abertas para nós: a palavra, nossos olhos e o conhecimento. E realmente o privilégio, porque um cristão que não se importa ou não se comove ou não tem o desejo de conhecer mais de Cristo, é um cristão totalmente apático. E está deixando de ter esse privilégio, porque Deus permite que estejamos aqui ainda, cada um de nós aqui vivos, e cada um de nós aqui tendo o privilégio de estarmos reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Que foi quando eles voltaram para junto dos discípulos em Jerusalém, que foi aberto o seu conhecimento, e nós bem sabemos disso. Nós já temos aproveitado muito do conhecimento que Deus nos dá por estarmos reunidos no nome do Senhor. Quantos irmãos Deus não levantou, tem levantado no meio dos que estão reunidos no nome do Senhor, para que nós pudéssemos desfrutar e aprender mais do Senhor Jesus. Então a exortação para cada um de nós é que nós possamos realmente lembrar dessas coisas, abrirmos a palavra para termos nossos olhos abertos e irmos onde tem o conhecimento, não nos tornarmos inativos na fé cristã. No versículo 10, ele fala: trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O que ele está falando é do seu ministério, porque ele, como aquele que está saindo e levando essas coisas, ele é exposto a tribulações, ele é exposto a perplexidades, a abatimento. Essas atribulações que ele passava, ele tinha que aplicar em sua vida, dia a dia, a mortificação, como ele diz no versículo 10, a mortificação do Senhor Jesus, do seu próprio corpo,
o nosso que ele fala aqui, aqueles que saíram, ou aqueles que ministravam, e para que dessa maneira a vida de Cristo se manifestasse e aqueles que ouviam podiam ter vida. O que para eles era morte trazia vida para aquele que ouviam. Para entender melhor isso, se a gente tivesse, por exemplo, entre nós, um irmão que tivesse tido as revelações, se nós tivéssemos Paulo entre nós íamos ter cuidado para que ele não ficasse doente, para que ele não tivesse problema nenhum, porque nós queríamos, o máximo possível, gozar do que ele sabia e para ele nos ensinar. Mas o que nós vemos aqui é que ele não se preservava por causa da sabedoria que tinha, ou do conhecimento, das revelações. Ele não se preservava, não se expondo a perigos para continuar útil. Ao contrário, ele se expunha porque ele sabia que o poder de Deus cuidaria dele. E que a morte que era imputada dia a dia, ele passava por situações terríveis, como ele fala em uma outra carta, que ele fala sobre as tribulações pelas quais ele passava, inclusive o perigo de morte, ele se expunha dia a dia à morte. Qual é o valor disso? As coisas que nós vemos agora temporais, são físicas e temporais. Mas as que são eternas, essas que nós não vemos. Então ele fala, por isso que ele vai mencionar a ressurreição. Que ele se expunha à morte porque ele sabia que mesmo morto, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, nos ressuscitaria. Olha que interessante que ele fala. Versículo 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, nos apresentará convosco. No final das contas, ia ser ressuscitado com eles também. Porque eles iam ter a fé naquilo que Paulo trazia, da doutrina que Paulo trazia, eles iam ouvir e, tendo crido, participariam dessa mesma ressurreição e estariam juntos também. Então não iam perder Paulo. Paulo iria estar, vai estar na ressurreição e estaremos todos juntos na ressurreição para estar com Cristo por essa obra de ministério da palavra. Ele se expunha, mas a sua exposição à morte era para que pudesse trazer vida a outros. É isso que está explicando aqui. Colocando isso, volto a dizer, por causa que tinham alguns judaizantes entre eles querendo desfazer o ministério de Paulo. Fala, mas como assim? Basta ver hoje se o mundo aceita o ministério de Paulo. Só basta dar uma olhadinha se eles respeitam pelo menos o que Paulo escreveu. Não. Chega, fala uma beleza, fala um monte de coisa. Mas quando chega nas cartas de Paulo que fala que a mulher tem que ficar em silêncio, eles têm uma desculpa para dar para eles. Para que tenha pastoras, apóstolas, ministras e coisas e tais. Quando chega as coisas que Paulo fala, que vai de encontro, que fala, não haja divisões entre vós. Não, mas Paulo não estava falando isso. Ah, não, e o que ele estava falando então? Porque ele dá outra explicação do que ele está falando. Mas é que a doutrina de Paulo foi esquecida pela cristandade professa. E agora, quando nós lemos as cartas de Paulo e entendemos pela luz que Deus nos dá, não porque somos alguma coisa, o ministério de Paulo passa por outro problema. Então, a doutrina de Paulo é importante no nosso dia a dia. Só para encerrar os últimos 3 versículos. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior com Cristo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Nós buscamos as coisas eternas e não as coisas temporais.
Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.